Neste vídeo, vamos tratar de um assunto fundamental, a verdade sobre a criação e a batalha espiritual por trás da negação de Deus como Criador. Vamos entender como Satanás, descrito como o Deus desta era, 2 Coríntios 4, verso 4, tem cegado a mente das pessoas, e como o mundo, conforme 1 João 5, verso 19, jaz no maligno. A ilusão da autonomia humana e a rejeição da verdade bíblica têm profundas consequências. Nos anos 40, era comum conversarmos com pessoas que acreditavam na Bíblia. Mas e hoje? A mesma mentira que enganou Eva, quando a serpente perguntou: "É assim que Deus disse?" Gênesis 3, verso 1. Agora engana o mundo inteiro. Satanás é o pai da mentira. João 8, verso 44. E uma de suas mais bem-sucedidas estratégias foi negar Deus como Criador. Isso é um ataque direto à base da fé. Afinal, se não podemos confiar no que Deus diz sobre nossa origem, como confiaremos em sua promessa sobre nosso destino? Romanos 10, verso 17. No ano de 1987, a Suprema Corte do ZIP proibiu o ensino da criação especial junto com a evolução nas escolas públicas, argumentando que a criação é religiosa e a evolução é ciência. Mas a ciência de fato contradiz Gênesis 1? O que encontramos na Bíblia é verdade, e ela não precisa ser moldada para se encaixar em teorias humanas. O Senhor Jesus ensinou claramente: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Marcos 10, verso 6. Isso é incompatível com a ideia de que a vida surgiu de um protozoário e, por seleção natural ao longo de milhões de anos, evoluiu até o ser humano. Os apóstolos também afirmavam que Adão foi o primeiro homem, 1 Coríntios 15, verso 45, e que a morte entrou no mundo pelo pecado de um homem, Romanos 5, verso 12. A própria lei mosaica reforça: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo 20, verso 11. A ciência verdadeira se baseia em conhecimento observável e testável. A evolução se encaixa nisso? Não. Como disse Sir Arthur Keith, a evolução não é provada e não pode ser provada, mas a única alternativa é a criação especial, e isso é inaceitável. Ou seja, a evolução não se sustenta em evidências, mas sim em um desejo de rejeitar Deus. Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, do ano 1859, observou que plantas e animais se adaptavam ao ambiente e inferiu que isso poderia levar ao surgimento de novos tipos de seres vivos. Mas ele mesmo admitiu: se minha teoria estiver correta, devemos encontrar inúmeras formas de transição fossilizadas. No entanto, até hoje, o que encontramos? O Dr. Colin Patterson, curador do Museu Britânico de História Natural, afirmou na década de 1980: não há um único fóssil transicional que eu possa apresentar com segurança. A teoria de Darwin também pressupunha a geração espontânea, ou seja, que a vida surgiu por acaso em uma sopa primordial. Mas Louis Pasteur demonstrou cientificamente que a vida só surge de vida pré-existente, em grego, biogênese. Mesmo assim, muitos cientistas preferem ignorar as evidências. George Wald, professor de Harvard e prêmio Nobel, declarou: a geração espontânea é impossível, mas aqui estamos, e por isso acredito nela. Isso é ciência? Ou apenas uma tentativa desesperada de evitar a conclusão óbvia? No final, a velha pergunta de Satanás continua ecoando: é assim que Deus disse? O diabo quer semear dúvidas e afastar as pessoas da verdade, mas como crentes, sabemos que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Devemos estar preparados para defender nossa esperança. 1 Pedro 3, verso 15. E proclamar que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1.